Viva malta, boa noite. Peço imensa desculpa pela demora. Aparentemente todo o meu setup de live stream não está a funcionar no PT Airsoft. É pouco importante. Aliás, posso. Aí. Estou a fazer live stream tipo há meia hora para ninguém. Portanto, sem perder muito mais tempo, sejam bem-vindos a mais um live de quarentena do Covid-19 aqui no PT Airsoft. Hoje vamos falar sobre kits de primeiros socorros individuais para Airsoft, ou IFACs, mesmo A-I-F-A-K, IFAC. Eu, antes de mais nada, deixem-me apresentar, o meu nome é Rui Cruz, eu também conhecido como Zinc, por aí fora. Eu sou team leader dos HNO, sou também delegado da APAP, APD. E hoje eu gostava de partilhar convosco algumas coisas sobre a segurança, especialmente a segurança e saúde, a nossa saúde, e como lidar com pequenos problemas no campo de Airsoft. Até porque o presidente da nossa APD, a APAP, é profissional do INEM, portanto eu tenho a obrigação de ter alguma precaução em relação a isto. Antes de mais, eu gostava de vos pedir, por favor, quem estiver a ouvir, se me conseguirem ouvir, que deixem um thumbs up, que é para eu saber se vocês estão aí. Likes? Likes se me estão a ouvir. Coffee. Amigo Luís, grande abraço. Aleph, bem-vindo. Olá Henrique. Boa noite a todos. Eu vou continuar então. Eu gostava de começar com algo que é quase um disclaimer. O que quer que seja, eu não sou profissional de saúde, o que quer que seja que eu vá dizer durante os próximos minutos, quer acerca das minhas escolhas de material para trazer dentro do meu kit de primeiros socorros, quer seja as sugestões de bolsas ou equipamentos que eu vá falar, são tudo questões pessoais, são tudo opiniões. Eu não sou profissional em absolutamente nada daquilo que vou falar, sou só mesmo alguém que está preocupado com o que quer que possa acontecer a mim e a outras pessoas dentro do campo de Airsoft, e é por isso que eu trago comigo as coisas que eu vos vou falar durante os próximos minutos. Para começar, isto é o meu cinturão. Obviamente que eu agora não consigo controlar esta cena, esta parada. Isto é o meu cinturão. Vou afastar. Isto é um Riggers Belt da Emerson com um cinto interior de velcro. Fica sempre nas calças e este está sempre comigo. Se eu pudesse escolher uma única coisa de equipamento para levar para campo, eu ia escolher sem dúvida alguma só mesmo o cinto. Se eu conseguisse trazer água no cinto, era possivelmente a peça de equipamento mais importante que eu teria em campo. Hei de arranjar uma forma, hei de lá chegar. Eu tenho no meu cinto, uns escotões com fita adesiva, tenho um lanyard para retenção da arma secundária, da reprodução secundária, tenho um hard shell, duas elásticas, tenho uma bolsa multiusos. Aqui eu tenho sempre baterias, pilhas, as botijas de CO2, canetas, às vezes qualquer coisita para comer, se for necessário, tipo um power bar, qualquer coisa assim no género. Mais qualquer coisa que falta por aí. Normalmente é aqui que eu trago também as minhas baterias extra quando vou para campo. Jogos mais longos. O meu coldre 1911, uma bolsinha com um canivete e um multitool sempre comigo. E aqui o meu IFAC. Esta é uma bolsa da Primal Gear, se não estou em erro. É uma Rip Away.
Ok. Antes de eu abrir a minha bolsa, é sempre preciso pensar não só em quem já joga em Airsoft, no Airsoft há algum tempo, mas é preciso pensar quem ainda não construiu um kit de primeiros socorros. Um bom ponto de partida é sem dúvida que há uns tempos atrás haviam estes no Lidl e haviam uns assim um bocadinho maiores. São kits de primeiros socorros que são bons. São especialmente bons para trazer no carro, qualquer coisa assim do género. Mas isto é um bom ponto de partida para criar. Foi sem dúvida o ponto de partida para eu criar o meu kit de primeiros socorros. Se estiverem à procura, fiquem de olho. Eles normalmente aparecem em Continentes, Aldis, Leclerc, todos eles normalmente, especialmente o Lidl, todos eles normalmente fazem assim preço de vez em quando, assim umas coisas. Fiquem de olho, eles não são caros e são um ótimo ponto de partida. Como eu estava a dizer, o meu IFAC, sim, eu tenho um torniquete. Tenho um torniquete porque sim. Por razão absolutamente nenhuma. Porque é fixe, porque é cool. A malta precisa parecer cool. Mas eu comprei um que de facto dá para utilizar. Portanto, eu espero que nunca venha a precisar. Portanto, não faço intenções de o utilizar. Em jogos de milsim ou de roleplay, há alguns jogos em que nos dizem para utilizarmos ligaduras para fazer curativos, para fazer curativos para voltar a jogo. Normalmente eu gosto de utilizar o meu, até porque se eu tenho, porque não usá-lo? Já o usei 2 ou 3 vezes com esse intuito de me fazerem revives em jogos, especialmente em jogos com mais roleplay. Algumas pessoas que perguntam NKDA, isto significa no known diseases or allergies, sem doenças ou alergias conhecidas. Isto no caso de facto eu precisar, não sou alérgico a paracetamol nem a ópio. Morfina é fixe, bom para mim, que eu já. Ok. Um símbolo para toda a gente perceber que é aqui que estão no kit de primeiros socorros no caso de eu ficar inconsciente e de alguém me poder tratar. Nunca se sabe, é esse o objetivo. Obviamente que todo este processo de escolha do que eu vou falar durante os próximos minutos não foi só por experiência pessoal, foi também por muita da pesquisa que eu fiz, adaptação de alguns kits de primeiros socorros que já são utilizados em exércitos ou forças especiais ou quer que seja, e adaptei para as minhas necessidades e para alguns dos meus luxos em termos de saúde e em termos de conforto quando estou em jogo. Uma das coisas que vocês vão poder reparar é que assim que eu abrir esta bolsa, vocês vão ver que está aqui imensa coisa que não é necessário utilizar em todos os jogos. Antes de eu abrir esta bolsa, eu gostava de saber aqui nos comentários quais é que foram as piores lesões que vocês tiveram em campo e quais as piores lesões que vocês viram em campo. Não obrigatoriamente vossas. Eu tenho curiosidade para saber se algumas das coisas que eu tenho e que vocês poderão vir a trazer, se decidirem escolher algumas destas coisas para pôr no vosso kit de primeiros socorros, gostava de saber se de facto iria ajudar em alguma coisa. Não ponham fotografias, por favor. Não ponham fotografias de lesões. É mau e eu passo horas a pensar nisso e não é fixe, não é fixe. Não quero ver nada disso. A realidade é que eu o que ponho dentro da minha bolsa eu quero que esteja sempre lá, não quero ter que mexer nela cada vez que eu vou a um jogo. Ou seja, se eu for a um jogo que seja um skirmish, seja só uma manhã, 4 ou 5 horas a jogar, eu não vou tirar coisas porque não vou precisar. Assim como não quero ter que estar a pôr coisas no caso de ir fazer um jogo que seja maior ou que tenha mais horas ou que seja mais perigoso, dependendo um bocado também do campo. Se nós conhecemos o campo e podemos saber que nos podemos aleijar em algumas dessas coisas. Uma das coisas que é importante a priori para mim é eu saber que posso ajudar quem quer que seja que se tenha magoado. Eu sei que por estatisticamente as 3 lesões mais comuns no Airsoft são as 3 lesões, ou seja, são tornozelos torcidos,
são golpes, marcas de bebês, como é óbvio, bebês que ficam cravadas na carne ou feridas ou qualquer coisa assim desse género. Perdão, mas não muito mais do que isso. Eu tenho tudo aqui para curar essas mesmas questões, essas mesmas lesões, para curar ou para fazer um curativo. Como eu estava a dizer, continuando, torniquete é fixe, looks cool and look cool. Esta é uma Primal Gear, é uma rip-off que dá sempre jeito, sendo que 90% das vezes em que eu vou estar, 99% das vezes que eu vou estar em jogo, eu nunca vou tirar o cinturão. Portanto, o que quer que seja necessário estar sempre comigo, vai estar sempre neste cinturão. E poderes tirar a bolsa para a tua frente para te poderes tratar é extremamente importante, para não teres que estar a apalpar à procura do que precisas e depois demoras muito mais tempo. Vocês não precisam obrigatoriamente de arranjar uma bolsa especificamente para primeiros socorros, nem rip away, nem nada que seja. Esta bolsinha vermelha eu não aconselho, mas pode-se utilizar, podem usar. Eu usava esta, que é uma multi-usos, uma MISC, Miscellaneous. Cabe imensa coisa aqui dentro, extremamente válido. Se quiserem alguma coisa maior, esta até era de um amigo, só ainda não lhe devolvi. Um bocadinho maior, dá para levar muito mais coisas, mas é um bocadinho mais maior do que esta. Mesmo assim eu gostava de arranjar uma um bocadinho mais pequena do que esta, se bem que esta dá para achatar e ficar um bocadinho mais pequena. Então, vamos abrir o meu kit de primeiros socorros. Quer dizer que no final, quando este direto estiver concluído, eu vou deixar uma lista escrita, porque houve alguém que pediu, e obrigado por teres pedido, houve alguém que pediu para deixar por escrito exatamente o que eu tenho dentro do kit, ou pelo menos um exemplo. Podem usar este exemplo para construir uma base. Há muita coisa que vocês vão achar que não é necessária e há muita coisa que vocês vão achar que faz falta aqui. Então, para começar, ele abre e fica tudo preso, que é importante. À exceção disto, a última vez que eu fui a campo, isto chama-se Vibracil e basicamente é um descongestionante nasal. Para respirar quando se corre dá imenso jeito, até mesmo para comunicar, para conseguir falar decentemente e para as pessoas nos conseguirem ouvir. É importante, pelo menos para mim, conseguir respirar, manter o meu nível cardio alto. É importante ter isto. Eu estou a ver que estão a fazer alguns comentários, deixem ficar, vão pondo os vossos comentários. Eu no final vou dedicar uns minutos para conversar convosco acerca dos vossos comentários. Então, como estava a mostrar, isto está separado por algumas disciplinas, salvo seja. O que é menos importante, espero eu, é esta pequena bolsa. Esta pequena bolsa é uma máscara de suporte básico de vida de emergência. É descartável, só tem uma utilização, ao contrário, tenho uma grande, mas é demasiado grande, ocupa o espaço desta bolsa inteira, não dá para trazer para campo, pelo menos não para mim. E isto pode servir para fazer insuflações em alguém que esteja inconsciente, é importante. Eu não posso deixar de notar que estão a assistir a este live, duas pessoas que me fizeram, que acabaram por me empurrar de alguma forma inconsciente a criar tudo isto. O Ivan, que está aí, que eu vi, não sei se ele entretanto saiu, e o Fábio, que entrou agora, Mesquita. Houve uma circunstância em campo em que nós de facto demos com algo que possa ser um bocadinho mais assustador em termos de questões de saúde em campo, e eles fizeram-me, tanto um como o outro, fizeram-me abrir os olhos para que eu esteja preparado, porque eu prefiro estar preparado, ter comigo e não precisar, do que precisar e não ter. E no caso não foi propriamente isso que aconteceu, não foi necessário nada disto, mas poderia ter sido necessário, quem sabe,
uma máscarazinha de suporte básico de vida. Obrigado pela inspiração e obrigado pelo abre-olhos. Continuando. Está separado por partes. Eu vou começar com aquilo que eu mais uso e além de ser o que eu mais uso em campo, é também algo que eu acabei por transportar para trazer comigo no meu everyday carry, numa bolsa que eu tenho sempre comigo onde quer que eu vá. Eu tenho um pequeno kit de sobrevivência. Ou a farmácia, como a minha namorada chama. Isto é uma latinha. É metal. E isto compra-se na Tiger. É uma caixa, uma lata para... com remendos e cola para bicicletas. Isto basicamente é um kit de primeiros socorros para os pneus da bicicleta. E eu retirei tudo o que lá tinha dentro e utilizei só mesmo a caixinha. Aqui dentro eu tenho sempre meia dúzia de coisas que são as que eu mais uso. Ou não. Há algumas delas que nem sequer uso. Então, com fita adesiva preso na tampa, eu tenho aqui 2 clipes, 2 alfinetes daqueles das fraldas dos putos, pode dar jeito. Tenho aqui agulhas e um alfinete lá dentro. Estas coisas são todas para qualquer emergência. Umas calças que se estão a rasgar, ou os clipes podem servir de pinos para cavilhas de granadas que se perderam. Grande abraço, Fábio. Obrigado. Obrigado pela tua ajuda. Foi mesmo. Abriste-me os olhos, tiveste um sangue frio que me serviu de exemplo e eu fico muito grato. Serviu de exemplo e pus em prática. Portanto, não foi só servir de exemplo, pus em prática. Obrigado, grande abraço, Fábio. Como eu estava a dizer, estes clipes podem servir para substituir um pin de uma granada que tenha sido preciso, que tenha sido perdida, mas eu também já usei como lockpick, como kit de gazua. Nós, sabendo como é que se faz, e está um bocadinho no meu skill set, sabendo como é que se faz, dobrá-los, consegue-se abrir um cadeado, às vezes até uma fechadura. Não é... É preciso treinar e é preciso saber o que é que se está a fazer, mas treinando toda a gente consegue lá chegar. Aqui dentro eu tenho também a medicação que eu normalmente trago comigo. Eu tenho uma lista de medicação, eu não vos vou dizer tudo, vou deixar ficar na lista, mas tenho assim muito por alto, tenho brufeno, ibuprofeno, para as dores, dá sempre jeito. Tenho aspirina C, tenho antihistamínicos, tenho... Sim, porque podemos ser picados por uma abelha ou qualquer coisa assim do género. Tenho uma ampola de mel, especialmente naquelas alturas em que nós temos uma quebra de tensão. Toda a gente nos diz e toda a gente sabe, deveria de saber que é bastante útil meter um pacote de açúcar debaixo da língua e ir engolindo a saliva com o açúcar. Mas há uma coisa que também as pessoas normalmente não se lembram, é que se andarmos à chuva com pacotes de açúcar dentro do bolso ou de uma bolsa, not cool. E então encontrei estas pequenas ampolas de mel, e o mel tem um prazo de validade ridículo. Estas dizem até 2028, que acho que já as tenho para aí há 2 anos. Comprei uma caixinha e são ótimas. O mel é bom, o que é fixe, e isto é um super alimento. Quando nós estamos a ter quebras de tensão, é muito melhor do que o açúcar. Muitíssimo melhor que o açúcar. Eu tenho sempre pelo menos uma ou duas comigo. Tenho que ir lá comprar mais. Bocadinho de cola quente, um isqueiro, kit de sobrevivência. Tenho lágrima artificial, é ótimo para limpar os olhos quando entram coisas para dentro dos olhos. Tenho uns 10 ou 15 pensos diferentes, pensos rápidos. Tenho estas pequenas suturas, que são pontos, no caso de nos cortarmos a sério, podem dar jeito. Tenho, para acompanhar a agulha, tenho linha. Esta linha pode servir para cozer umas calças rasgadas, pode servir para pregar um botãozinho na camisa, porque nós temos camisas e combat shirts que são pipis e que não podem andar rasgadas e estragar-se mais. Mas isto também pode servir, em último caso, para fazer uma sutura.
Espero que nunca tenha que o fazer, mas eu sei como fazê-lo, portanto, não é por aí. Apesar de eu não ser profissional de saúde, eu já fiz questão de fazer alguns cursos, curso de suporte básico de vida, curso de primeiros socorros em questões de trauma, acidentes, braços partidos e cenas assim do género. Coffee. Portanto, se eu tiver que fazer uma sutura, eu faço uma sutura. Aqui dentro tenho também um lápis do IKEA, porque são maneirinhos e pequeninos. Tenho aqui três medicamentos que são menos comuns. Eu vou buscar aqui o nome deles, que é para não vos enganar, porque eu estou a utilizar o meu telefone e não era suposto estar a utilizar o meu telefone para fazer este live, e tenho isto escrito no telefone. A minha lista de medicação, que normalmente vem sempre dentro desta latinha, é eletrólitos. Eu normalmente costumo trazer comprimidos, tomam-se aos pares, tomam-se antes do exercício físico. Os eletrólitos são ótimos para repor os níveis de hidratação do nosso corpo, mas não é por essa razão que eu realmente utilizo, porque eu bebo água, prefiro beber água. A razão pela qual os utilizo é porque no dia a seguir, nos dias seguintes, eu não tenho acumulação de ácido láctico nos músculos, ou seja, não tenho dores se tomar os eletrólitos. Existem outros que podem ser tomados, são efervescentes. Sei que a Prozis tem à venda, que são ótimos. Não gosto muito do sabor a limão e não gosto muito de ter que beber aquilo, e é por isso que prefiro os comprimidos, mas fazem o serviço e aconselho profundamente. Aspirina C, ibuprofeno para as dores, antihistamínicos no caso de ser picado por uma abelha, uma alergia qualquer coisa que me tenha passado na pele, um bicho, uma erva, é ótimo. Eu tenho Dulcolax, tenho laxante dentro deste kit de sobrevivência, porque passar 3 dias sem defecar é pior do que passar 3 dias sem comer. Pelo menos para mim. Horrível. Tenho também Imodium, que é para parar diarreia, porque é igualmente mau defecar em excesso do que não defecar de todo. Portanto, eu aconselho, especialmente se fazem jogos com 8 mais horas, 1000 sims onde não há acesso a nada, eu aconselho a que estejam preparados. Parar de defecar e obrigar a defecar. Eu não tenho e eventualmente irei ter, porque o Imodium para a diarreia, mas para a diarreia como um sintoma de um problema. A dimicina é um antibiótico, se não estou em erro, que vai tratar da causa e não do sintoma. A diarreia é um sintoma, normalmente, mas não tem efeito imediato. Portanto, as duas coisas seria o ideal. Termos o Imodium e a dimicina para trabalharem juntos. O Imodium impede, trata imediato, e a dimicina trata a causa. Eu não tenho neste momento porque acabou, porque passei mal aqui há uns meses atrás, mas eu normalmente costumo trazer também aqui dentro deste kit de sobrevivência um medicamento que se chama Primperan. O Primperan é um medicamento que para o vómito e é extremamente útil quando nós temos coisas para fazer e não conseguimos parar de vomitar. Normalmente, para mim, isso é jogar Airsoft ou continuar numa operação de Airsoft, numa milsim, qualquer coisa do género, é uma dessas circunstâncias em que eu quero mesmo parar de vomitar. E finalmente, só mesmo para confirmar, eletrólitos, Primperan, o Imodium, o Dulcolax antihistamínico, ibuprofeno, aspirina C. Sim, muito bem. E estas coisinhas todas, isqueiros, papel, tenho um espelho sinalizador retangular que pode-me servir. E uma coisinha que eu já utilizava e já utilizo há alguns anos, mas que nunca me lembrei de pôr no meu kit de primeiros socorros, até ver um vídeo sobre kits de primeiros socorros dos Besta.
penso que era dos Besta. Eu não sei sequer se eles falaram sobre isso ou se mostraram e eu adorei a ideia e disse, pô, pá, mas isso faz mesmo sentido, não sei porque é que não tenho. É um lápis hemostático. Eu tenho este pedacinho pequenino dentro deste pequeno kit de sobrevivência. Mas para quem não sabe o que é um lápis hemostático, são estas pequenas coisinhas. 444, lápis hemostático. Isto é Cutoline. Basicamente isto é o que nós utilizamos, nós quando nos cortamos a fazer a barba, molhamos um bocadinho isto e passamos com o lápis hemostático e qualquer que seja hemostático, estanca a hemorragia ou corrimento de sangue. Extremamente útil, especialmente naquelas bagadas que deixam sangue e nos cortezinhos que nós queremos estancar, até mesmo para não estarmos sempre a trocar de penso. Extremamente útil. Um conselho, porque já vi isto acontecer e achei um bocado ridículo. Não passem na pele de um colega e guardem. Tiram e dão ao colega ou usam, mas tiram. Não deixam ficar. Podem estar a contaminar o vosso... Não podem, vão estar certamente a contaminar o vosso lápis hemostático. Não é aconselhável utilizá-lo depois disso. Portanto, retiram um bocadinho, molham com um pouco de água e passam na ferida e vai parar de sangrar. Existem umas versões um bocadinho maiores que não são lápis hemostáticos, são sabonetes hemostáticos. Este é o que eu uso na barba e este é o que eu uso para trazer comigo. Continuando, sem perder muito mais tempo, é daqui que eu tiro normalmente os pensos rápidos que utilizo, que é o que eu mais utilizo em campo. Portanto, este é o que vai sempre ser reposto. Volta para o mesmo sítio. Eu tenho 2 sacos, um maior e um mais pequeno. Este é o que eu utilizo mais vezes a seguir a este. Dentro deste saco, e sim eu tento separar quase tudo por sacos individuais. Acho que é muito mais fácil para tirar e para separar coisas e para não ficar tudo espalhado no chão enquanto estamos a utilizar, que vai demorar mais uma eternidade para arrumar, não é fixe. Este próximo certamente vai pedir meia dúzia de comentários aí em baixo, eu sei. Chama-se China Balm, ou bálsamo chinês. Prometo que não está nada contaminado. Este pequeno bálsamo é verdadeira banha da cobra. O que é que eu quero dizer com isto? Isto serve para quase tudo. Para lavar os dentes, para a caspa... Não, estou a gozar. Não. Dores, problemas respiratórios ou dificuldade respiratória quando estamos mais adoentados, mais constipados, é ótimo para pôr debaixo do nariz ou na garganta. Isto serve de repelente de insetos, é extremamente eficaz. Isto ajuda nas dores em pequenos hematomas. Picadas de insetos é ótimo para aliviar a comichão e a dor que algumas destas picadas nos dão. Eu aconselho a trazerem sempre convosco como uma pequena pomada de alívio físico, é ótimo. O melhor chama-se Tiger Balm e é uma receita milenar que os chineses utilizam para fazer pequenos curativos e é ótimo, eu aconselho profundamente. Isto é cola cirúrgica e à volta da embalagem do frasco está fita adesiva médica. Eu não preciso trazer um rolo inteiro de fita adesiva, portanto preferi optar por trazer à volta disto. A cola cirúrgica serve-me para imensas coisas. Serve para fechar uma pequena ferida, serve no meu caso especificamente, que me incomoda profundamente porque infeta e os meus dedos incham e ficam doridos e insensíveis e não dá para mais de 2 ou 3 horas, não dá. A pele das minhas unhas normalmente descola e faz aquilo que nós chamamos espigas e elas arrancam-se e infetam, ficam sujas, é horrível e então
eu fecho com cola cirúrgica, é super, super útil. Tenho também dentro desta pequena bolsa, que é o que eu chamo Bubu Kit. É um kit para pequenas lesões, nada de especial, nada de muito importante. Tenho duas embalagens, duas ampolas de soro fisiológico e duas ampolas de betadine para limpar e desinfetar feridas. Extremamente importante. É inútil limpar uma ferida com água e pôr-lhe um penso sem desinfetar, porque vai infectar. Claro que não é inútil se estancar uma hemorragia, mas não vai ajudar a médio e longo prazo. Portanto, não custa nada. Tenho também, obviamente, uns 20 pensos rápidos de tamanhos diferentes. Sim, tenho alguns com bonequinhos e com peixinhos e com conchinhas e coisas assim do género. Eu gosto de manter algum sentido de humor em qualquer circunstância, especialmente quando estamos a sofrer. Quanto melhor for a qualidade do penso, melhor, porque poupam-nos e eles duram muito mais tempo na pele, com o suor e com a chuva, com o que quer que seja, eles aguentam muito tempo. Não temos de estar sempre a trocar, o que nos ocupa tempo, e a gente quer é disparar e fugir e desviar-nos das bebês, portanto não podemos perder tempo a trocar pensos rápidos. Isto é um sabonete desinfetante antibacteriano. Eu já usei e se quiserem eu posso partilhar mais depois nos comentários porque é que eu precisei de usar. Foi hilariante agora que já passou bastante tempo. Eu fiquei possuído da vida. Toalhete desinfetante e antibacteriano. E tenho uns 5, 6 toalhetes esterilizantes que são ótimos para limpar feridas, que é uma boa prática antes de fazer um curativo, é limpar a ferida, e até mesmo para limpar as nossas mãos antes de mexer na ferida, ou desinfetante. Sempre bom. Especialmente com esta paranoia toda que nós estamos a passar da higiene e do álcool gel e de andar sempre com as mãozinhas limpas. Eu vejo as pessoas na realidade neste momento a fazerem aquilo que deviam de fazer sempre, que é lavar as mãozinhas, serem higienicamente saudáveis, não custa nada a maior parte das vezes, tossir para o cotovelo, que é divinal, que parece que agora é moda. Isto fica de parte. Feito. Depois arrumo. Continuando, dentro da minha bolsa de primeiros socorros, no IFAC, toalhitas. Pois é, amigos, camaradas. Vamos falar sobre papel higiênico. Que paranoia é essa de ir roubar e comprar todo o papel higiênico cá no supermercado? Não percebo. Vocês não têm bidés? Malta não tem bidés. Existem 30 mil formas de limpar o rabo que não seja papel higiênico. Não precisam de bater uns nos outros. Sim, é verdade, já tive t-shirts que transformaram em camisolas de manga cava. Já voltei para casa só com uma piuga ou sem roupa interior, mas não precisei de bater em ninguém para arranjar papel higiênico. E mesmo que eu tivesse arranjado papel higiênico, alguns de vocês vão saber que se nós vamos jogar algures e nos dá vontade de defecar, ou estamos com diarreia, o papel higiênico que nós levamos, se estiver a chover, é inútil. É pior do que ter. Daí, toalhitas. Limpa as mãos, limpa o rabo e serve também para nos lavarmos em campo. Se eu tiver que passar uma noite numa milsim qualquer, algures, no campo, quando eu acordo, há 3 coisas que eu preciso de fazer. Lavar os dentes, lavar o meu corpo e beber um café. Essa terceira raramente consigo. Mas eu consigo lavar-me todo, salvo seja, com toalhitas. Há meia dúzia de coisas que são importantes. O sovaco, a boca, a virilha e os pés. Se tivermos isto limpo, nós somos homens novos. Lembrem-se disso. E as toalhitas servem para fazer isso. E o rabo, claro. Extremamente útil para limpar as mãozinhas. Outra vez, com a paranoia de limpar as mãozinhas.
Passamos então para a parte mais grave, dos ferimentos mais graves. Lá está a tal máscarazinha. Tenho um outro saco diferente, separado, que tem as coisas que são precisas para mim para lesões mais graves, para acidentes um bocadinho mais graves. Ou seja, eu tenho gaze toda esterilizada, toda com embalagem individual, é importante. Tenho algumas ligaduras, não muitas. Tenho uma ligadura pequenina, mais ou menos assim deste tamanho, que é pequeníssima, que fica no máximo assim. É pequena, mas é uma ligadura hemostática, ou seja, no caso de uma lesão num corte profundo, com muita hemorragia, é possível pôr e ela vai ajudar a estancar essa hemorragia. Não acho que seja necessário e espero nunca vir ter que utilizar e que precisar, nem a mim nem a ninguém. Assim como o torniquete, também espero nunca precisar de utilizar na realidade. Mas se eu tiver, lá está, outra vez, na hora 14 de 48, 6 km de distância de alguém que possa me levar a um hospital que fica a 30 km de distância, eu prefiro ter que pôr um torniquete e uma ligadura hemostática e sobreviver até chegar ao hospital do que morrer a sério. Sim, preparar-nos para o pior e esperar pelo melhor. É esta a minha filosofia no que toca a kits de primeiros socorros. Aqui dentro eu tenho essas gases ligaduras, tenho 2 pares de luvas de látex que estão desinfetadas, tenho 6 ou 7 pauzinhos pequeninos que não são pauzinhos de gelado, são colheres de café de um sítio qualquer, tipo Starbucks ou qualquer coisa do género, que são embaladas individualmente e são pequenas tábuas, pequenas placazinhas de madeira. Para quê? Porque se nós partirmos um dedo, que é comum, ou deslocarmos, como já me aconteceu a este e a este e a estes dois, eu já os desloquei a todos e o que me salvou foi eu ter uma mola de madeira que pus com um fita isolador até chegar ao hospital para manter as coisas no sítio. Portanto, lá está, mais uma vez, espero nunca vir ter que utilizar, mas eu tenho comigo no caso de ser necessário. Tenho também umas pomadas, 3 embalagens individuais de umas pomadas que um amigo me trouxe, me arranjou, penso que foi analgésico cutâneo para animais. É literalmente analgésico para cavalo. É ótimo. A sensação de frescura e de manutenção da dor é imediata e é ótimo, não dura muito tempo, mas é ótimo até o analgésico que nós ingerimos começar a fazer efeito. Eu aconselho profundamente, não faço ideia de como é que isto se chama, Pluridrench, menta, 36. Hardcore, isto é mesmo hardcore, faz chorar. Tenho alguns pensos rápidos um bocadinho maiores, que são mais gaze do que propriamente penso rápido, são um bocadinho maiores. Lá está, tudo para lesões um bocadinho maiores ou mais graves. É o que eu tenho aqui. E tenho também, finalmente, a última coisa que eu tenho no meu kit de primeiros socorros é um saco-cama feito de mylar. Ou seja, é um space blanket, um cobertor espacial. Isto é mesmo utilizado em última instância para evitar hipotermia ou até mesmo para fazer um isolamento entre mim e o chão se eu tiver de dormir no chão. Isto mantém o calor, isto é milagroso. Eu tive que comprar 3. Tive que comprar 3 porque gosto de ter um sempre no carro. Gosto de ter um sempre dentro do meu kit de primeiros socorros e o outro eu desdobrei-o e nunca mais eu consegui voltar a dobrar para caber dentro destas medidas. Foi absurdo, eu nunca mais voltei. Porque é importante.
Sendo impermeável também, em último caso, o que eu não faria, preferia apanhar chuva do que utilizar isto como um poncho. Um, mas serve para nos protegermos da chuva em última instância. Isto é tudo o que eu trago comigo dentro do meu kit de primeiros socorros. Normalmente eu levo nunca para campo, mas eu levo também comigo um kit de higiene pessoal. O kit de higiene pessoal inclui desodorizante, inclui um par de piugas lavadas, inclui um repelente de insetos mais forte, escova de dentes, pasta de dentes, um bocado de qualquer coisa, gel ou cera para o cabelo. Porque normalmente quando saio dos jogos gosto de poder entrar dentro do restaurante ou normalmente o Burger King onde vou almoçar e não olharem para mim como se eu fosse um mendigo sujo, badalhoco. Se bem que é isso que é a verdade. Tudo isto cabe dentro desta bolsinha. Como eu disse, há uma Primal Gear Quick Detach First Aid Kit Pouch. Qualquer coisa assim do género. E como eu disse, podem utilizar muitas outras bolsas. Bolsas para utilizações mais genéricas, generalizadas. Mas o trazer comigo o que quer que seja que eu possa precisar o tempo todo para me manter seguro e saudável no meu cinto é não só uma mais-valia, como é algo que eu aconselho a todos os jogadores de Airsoft. Eu aconselho a todos os jogadores de Airsoft a terem sempre consigo um kit de primeiros socorros. Oxalá não seja porque vocês precisem, oxalá não seja porque o vosso colega precise, oxalá nunca precisem de o utilizar. Mas a verdade é que nós, volta e meia, precisamos de os utilizar e, como eu já disse antes, eu prefiro ter e não precisar do que precisar e não ter. E ao contrário de... E já tive ao contrário do que muita gente possa dizer que... Como é que é? Um em um, dois em um e três é melhor. Eu teria que ter uma mochila para trazer tudo se eu pensasse assim com o meu kit de primeiros socorros. Portanto, sendo que isto vai estar o tempo todo connosco, à nossa cintura ou às nossas costas, racionalizem muito, muito aquilo que levam. Minimizem ao máximo, porque 5 gramas são suficientes para fazer diferença se forem 10 vezes 5 gramas. Portanto, considerem exatamente. Não é porque passaram um ano inteiro sem usar que não vão precisar. É importante terem, porque podem precisar. Ok? No cinto, que nunca sai de mim, nem mesmo quando eu vou à casa de banho. Eu posso tirar o colete para descansar um bocado, mas eu não vou tirar o meu cinturão. E é por isso que ele está com algumas alterações. Eu tirei um dump pouch e pus-lhe 2 bolsas elásticas PM4. Está em constante processo. Eu espero que isto vos sirva como uma boa base para fazerem os vossos kits de primeiros socorros. E obviamente, como eu disse logo no início, eu não sou nenhum expert no assunto. Estas são tudo as minhas sugestões consoante as minhas próprias necessidades e certamente vocês têm as vossas necessidades. Eu entretanto vou passar aqui pelos comentários para ler o que é que vocês puseram e eu gostava... As duas, Tiago. As duas. É preciso racionalizar. É preciso pensar no que é necessário. Não só pelo aquilo que nós precisamos, mas pelo aquilo que nós poderemos precisar. E racionem, sim, claro. Mas racionar... Sim,
Sim, racionem, não ponham tudo a volume, a vulso, para dentro da bolsa de primeiros socorros. Deixa-me lá ver aqui. Se tiverem alguma questão, alguma pergunta, aproveitem agora que eu vou ler o que é que se passa aqui nos comentários e terei todo o gosto em responder às vossas questões. Amigo Luís, aí está ele. Parapapá. O que não pode faltar no meu kit, Nuno Tavares. O que não pode faltar no teu kit? Não pode faltar no meu kit. ahm, o meu kit de sobrevivência. Aquela caixinha, aquela latinha. Sem tudo o resto, quase que conseguia me safar. E é por isso que eu tenho aqui, posso-vos mostrar. É por isso que eu não. É a única coisa que eu levo, que trago comigo onde quer que eu vá. Esta é a minha bolsa que eu trago sempre comigo. Costumo trazer tabaco, telemóveis, chaves, dinheiro, documentos, essas coisas todas aqui. Gosto sempre de trazer um bloco de notas comigo. E tenho sempre uma bolsinha. Tenho aqui 2 ou 3 coisas que são um bocado estranhas. Não vos vou mostrar o meu kit de gazuas para abrir fechaduras, o meu kit de lockpick, porque já tive um GNR à perna por causa disso, não vou fazer isso outra vez. Este é o que eu trago sempre comigo. E tem basicamente a mesma coisa que o outro kit de sobrevivência básico. Tem as tais ampolazinhas de mel, tem alfinetes, agulhas, pensos rápidos, medicação, lápis, lá está. Não posso perder esta oportunidade de vos mostrar o que eu vos estava a falar de um kit de gazuas para arrombar fechaduras improvisado. Isto são clipes. Eu não vos vou mostrar isto em grande detalhe. Se quiserem, existem imensas fontes no YouTube. Façam-se à vida, que foi o que eu fiz. Foi assim que eu aprendi. Eu dobrei-os, moldei-os e com isto eu conseguia. Eu comecei a fazer isto porque não tinha chave para a minha para a fechadura do meu correio. Agora já tenho. Agora já tenho. Isto é o que para mim é absolutamente indispensável eu ter o tempo todo comigo no meu kit de primeiros socorros. Está ao ponto de que o levo para a rua onde quer que eu vá sempre comigo. Bowman. O que é mais importante teres no teu IFAC? Acabei de responder a isso. Equipamento para as lesões mais comuns ou equipamento para as piores lesões? Eu penso que na descrição eu demonstrei e respondi às tuas 2 perguntas. Confirma-me se te respondi às tuas perguntas. Eu gosto de ter um bocadinho do que quer que seja que eu possa precisar. Ok. Fratura de membros inferiores. Obrigado pela generalização. Bebê dentro da pele, dentro de partido. Pois é, Cláudio. Eu acho que vi isso. Eu acho. Não sei. Espero que não. Alexandre. Para responder ao Nuno. Lembro-me desse jogo, grande azar, resolvido. Alguém partiu uma perna. Horrível. Não quer ver. Grande abraço outra vez, amigo Fábio, Mesquita. Nemésio. Um conselho, não faças suturas porque é um ato médico. Se corre mal tens problemas. É verdade. Mas vale um controle hemorrágico eficiente e suturares. Pois é sempre necessário ir ao hospital. Claro que sim. Claro que sim. Há aqui 2 ou 3 coisas. Nemésio, obrigado por esta questão, porque isto suscita aqui 2 ou 3 questões que é importante salientar. Sempre que nós começamos a tratar de uma lesão um pouco mais grave de outra pessoa, especialmente se a pessoa estiver inconsciente, é um risco enorme. É um risco enorme exatamente por isso. Porque se corre mal, existem imensos processos jurídicos que vão surgir ou poderão surgir daí. Da mesma forma que é uma responsabilidade enorme e é preciso ter uma consciência enorme, e é por isso que se fazem cursos acerca disso, sobre a utilização de um desfibrilador daqueles que estão no supermercado. Mesmo sendo, eu pessoalmente, mesmo sendo um operador certificado de um aparelho desfibrilhador, é uma responsabilidade enorme. Há um risco enorme de podermos fazer mais mal do que bem e as pessoas nos responsabilizarem por isso. Obviamente que se eu tiver, e isto é a minha opinião pessoal, se eu tiver que fazer uma sutura
ou fazer uma tala de uma fratura, ou sei lá, qualquer coisa assim um bocadinho mais grave, eu vou filmar a pessoa que eu vou ajudar a dizer sim, eu assumo responsabilidade, consentimento absoluto e assumo responsabilidade. Não vou fazer isso. Claro, vou perguntar, sem dúvida. É um risco, mas se eu precisar de fazer uma sutura a mim mesmo, eu faço. Não tenho qualquer problema sobre isso. E seria mais por aí do que fazer a outra pessoa. Sem dúvida. Nunca se esqueçam que nós temos responsabilidade civil e somos responsáveis pelo que fazemos aos outros, mesmo quando os queremos ajudar. Pensem em circunstâncias como ser polícia. Aliás, tivemos um GNR há pouco tempo que foi condenado porque disparou e matou uma criança, ou acertou numa criança, qualquer coisa do género, porque o pai dele estava a fugir com ele após um assalto, ou qualquer coisa do género. E quem foi parar à prisão foi o polícia. É exatamente a mesma questão. Lembrem-se disso, ok? Obrigado pela tua pergunta, Nemésio. Tiago, o ultralevur também pode dar jeito, é verdade. Ultralevur. Pedro Silva, não tens uma tesoura multiusos? Não, não. Eu tenho uma tesoura multiusos, uma tesoura de trauma, uma trauma scissors, que é como se chamam, mas está no meu colete. No entanto, no meu cinto, eu tenho um multitool aqui escondido atrás e tenho o meu canivete. E o meu canivete é um canivete do INEM que serve para cortar cintos de segurança e cintos e coisas assim do género. Serve também para partir vidros, que é ótimo. And it's sharp. É muito, muito afiada. Eu faço questão de a manter muito afiada. Para além de arriscado, cumpre o serviço da Trauma Scissors. Okay? Se eu precisar de rasgar roupas, espero que não, mas cumpre esse serviço. Okay? Obrigado pela tua pergunta, Pedro. Mais, Tiago Gomes. Na minha opinião, o kit de primeiros socorros começa logo num bom EPI. Claro que sim, sempre, sempre. Mas tens aí mais material que muitos centros de saúde. Ok, é verdade. Ok, temos um amigo em comum, Tiago, o Rui, que diz com frequência e eu mantive esta expressão na minha cabeça. Se eu tiver que passar 10 horas, se eu tiver que passar 5 horas a rachar lenha, eu vou passar 10 horas a afiar o meu machado. E a verdade é esta. E eu já ouvi isto acerca de muitas outras coisas, especialmente ligadas ao mundo militar. Quanto mais skills e conhecimentos nós tivermos, menos material nós precisamos levar para campo. Seja material médico, seja material de sobrevivência, sejam armas, seja o que for. Quanto mais conhecimento, quanto mais skills, menos material nós precisamos. E isso é importante. Eu não preciso levar um arco e flecha se eu conseguir fazer um. É este tipo de pensamento e é muito importante a preparação. É o mais importante de tudo. E sim, tenho aqui, se calhar, mais material que muitos centros de saúde. E um curso de primeiros socorros também faz falta. Sim, eu tenho 2 cursos de primeiros socorros. Tenho um mais trauma, mais acidentes, cortes, lesões, fraturas, esse tipo de coisas assim. E tenho um curso de suporte básico de vida e mesmo assim estou longe de me sentir confortável com o conhecimento que tenho e estou em constante busca de mais conhecimento e em breve irei fazer mais alguns, assim que me deixarem juntar com... Aliás, vou tirar um curso online. Obrigado, Igor. Hugo Santos da Silva. Curso não dou porque não sou formador, credenciado. Mas posso dar bases de primeiros socorros, controle de hemorragia e SPV. Ótimo. Suporte básico de vida é super, super importante. Mosquita. Amigo, uma dica que deixo é meter uma pequena folha plastificada com o nome, dois contactos telefónicos das pessoas mais chegadas e qualquer tipo de doença ou alergia que a pessoa possa ter, que tenha. Posto dentro da bolsa e plastificado. De resto, está mais do que bom. Sim, sem dúvida alguma. Apesar de eu pessoalmente, nós, HNO, termos as nossas chapas, só quando mesmo... As chapas, de facto, são onde nós guardamos essa informação. Se bem que no kit de primeiros socorros é extremamente importante ter toda essa informação. Uma pequena folha laminada, plástico laminada,
plastificada, laminada, com essa informação toda. Os contactos das pessoas, mais o contacto de emergência, doenças, alergias, morada. Eu não ponho. Eu não poria. Eu não ponho morada em nada que eu possa perder e que gostava que me devolvessem. Eu não ponho. Não gosto que me venham bater à porta desconhecidos, sabe-se lá porquê. Mas é muito importante ter esse tipo de informação, assim como o tipo sanguíneo, etc. Esse tipo de informação é extremamente importante, portanto, sim, obrigado pela dica, Fábio, vou adicionar. Quero aproveitar, DAE, obrigado Pedro, DAE, estava-me a esquecer. Boa. Fábio, um bocado inspirado na tua pergunta, eu gostava que vocês, não vamos deixar morrer este live, o assunto deste live, até porque este é uma daquelas questões que é importante. Eu gostava de vos pedir a todos vocês que estão aí a ver, antes de mais, quem está com atenção, ponha aí um like, que é para eu saber quem é que está aí a tomar atenção. Eu gostava que vocês me dissessem, que me deixassem comentários neste live com duas coisas. Uma, com uma fotografia do vosso kit de primeiros socorros, dos vossos kits de primeiros socorros, aqueles que levam para campo, não é aqueles que vocês têm no carro, ou que têm na casa de banho, ou que roubaram no hotel a última vez que foram à Itália. Eu sei que tu estás aí. Ponham fotografias dos vossos kits, deixem-me vê-los, da mesma forma que eu estou a partilhar isto convosco, também para vos dar alguma inspiração. Por favor, deem-me o mesmo feedback a mim. E se tiverem alguma coisa, que, tal e qual como o Fábio acabou de dizer, que achem que eu devo adicionar, ou que nós devemos de adicionar, ou alguma coisa que está a mais que eu deva tirar, por favor digam-me. Há ali mais uma cena que eu não vos disse que tenho lá, só mesmo porque tenho vergonha. Tenho um pequeno creme hidratante para as mãos. Tenho vergonha de dizer, mas um gajo quando chega a casa tem que continuar a dar festinhas no amor. Portanto, mãozinhas hidratadas. Deixem-me comentários daquilo que vocês acham que eu devo adicionar ou que eu devo tirar. Henrique, será sempre útil ter algo a dizer do grupo sanguíneo? Sim, claro que sim. Alguns na farda e equipamento, claro. Nós ainda não mandámos, nós HNO ainda não mandámos fazer os novos name tags, mas vão trazer o nosso tipo de sanguíneo. No entanto, eu comprei um patch que faço questão de ter quando vou para campo com o meu grupo sanguíneo. Maló, isso tudo. Hugo Santos, não se rasga roupa em trauma, corta-se, nem mais. É por isso que está ali. Coisa. Mas olha que está aí um profissional do INEM a ver, ele deve ter alguma coisa a dizer em relação a muitas das coisas que eu estou para aqui a dizer. Não é, Sr. Presidente? Ok, Nemésio, não te esqueças que ao suturares no meio no meio em que encontras não vais ter condições sépticas indicadas e o risco de infecção é grande. Claro que sim, dei apenas um conselho, depois tenho formação na área de emergência hospitalar e experiência no terreno. Ótimo, perfeito. Todo o teu input em tudo aquilo que eu disse é valioso para mim. Se puderes, deixa-me comentários. Terei todo o gosto em continuar esta conversa muito após este live ter terminado. Igor, onde tiraste o curso? Eu tirei os dois aqui com um grupo de formadores que estão ligados ao Hospital das Caldas da Rainha, ao Hospital Distrital das Caldas da Rainha. O amigo Luizinho, que é um amigo de infância da minha namorada, uma pessoa de quem eu acabei por ter muita empatia com ele e gosto imenso dele, e ele acabou por me convidar para fazer estes cursos e a informação muito útil, fiquei muito grato. Nice. Xavier, aí vais-me obrigar a ir desfazer. Não, tens tempo, não tens que fazer agora. Sim, Tiago, claro que quero ver o teu kit. O teu kit é o kit. Claro que quero ver o teu kit. Mostra, a ambulância e tudo. Com a ambulância. E se puderes, faz uma lista escrita de tudo o que lá tens. Tens alguma coisa de picadas para inseto? China Balm. Bálsamo chinês. É ótimo. A sério. E eu já utilizei Fenistil e já utilizei outras coisas que são especificamente... Raul, estou a falar com o Raul. Especificamente para picadas de insetos, que são ótimos, não estou a pôr em causa, mas o China Balm faz o efeito e é tipo banha da cobra. Quando tu tens uma coisa que serve para 10, não precisas de ter 10 para cada uma delas. Lá está. Racionar. Agora sim, Tiago. André Miranda está aí.
Não queiras? Não, mostra-me, claro que sim. Bom, quero relembrar. Por favor, deixem em baixo os vossos comentários. Eu não tenho muito mais tempo para vos queimar. Ah, Pedro Silva, posso recomendar que se faça uso de um cartão tipo cartão de motociclista. Tem toda a informação, não é? Ou seja, acede-se com um microchip, RFID ou uma banda magnética, tem toda a tua informação clínica. Eu penso que é isso, eu acho que já ouvi falar disso. É uma ótima ideia. Bem, as comunidades de motoclubes também são um excelente exemplo, porque passam muitas horas na estrada e que estão constantemente sob o risco de ter acidentes. Portanto, eles são uma comunidade que tem muito para nos ensinar. Certamente que podemos explorar um bocadinho mais o trabalho que eles já fizeram de entreajuda comunitária. Se tiverem mais alguma questão, para finalizar, terei todo o gosto em vos responder. Enquanto isso, enquanto espero mais alguns minutos, mais um minuto ou dois para ver se vocês têm mais alguma questão, relembro-vos só, deixem-me as piores lesões que vocês já tiveram, deixem-me nos comentários aí em baixo as piores lesões que vocês já tiveram, as piores lesões que vocês já viram, deixem-me fotografias dos vossos kits de primeiros socorros e deem-me sugestões do que possa ser adicionado ou retirado do meu IFAC. Xavier, mais uma vez, quanto à organização não só de IFAC, deve-se fazer um checklist de equipamento antes de todos os jogos. Sim, sim, claro que sim. Sim, antes. Sim, sim. Uma das razões pelas quais eu raramente mexo, e é uma das razões pelas quais eu tenho todo este. A quantidade e diversidade de itens dentro do meu kit de primeiros socorros é exatamente para não ter que estar sempre a fazer uma revisão, para não ter que estar sempre a fazer um checklist. Obviamente que eu faço um checklist sempre que uso, eu preciso substituir, isso é óbvio. E o outro check-up que eu faço ao meu checklist que eu faço ao meu kit de primeiros socorros é as medicações. As medicações têm prazos de validade e tomar medicação fora de validade às vezes é a pior emenda que o soneto e portanto eu estou constantemente, não constantemente, mas sei lá, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, acho que é 3 mais ou menos. Eu tenho um lembrete no telefone que me diz, olha, tens que ver se tens tudo dentro da validade, dentro do teu kit de primeiros socorros. Portanto, sim, é sempre importante. Isso reduz uma quantidade de trabalho, que eu também sou um bocado preguiçoso, a quantidade de trabalho que eu tenho para fazer o meu kit de primeiros socorros. Ele está feito, está feito. Quando eu precisar, ele está lá. Sempre que eu utilizo alguma coisa, eu substituo, para não trazer quantidades absurdas de material com ele. Mas mais do que isso, eu não faço um checklist sempre que vou a jogo, antes de ir a jogo. Assim, antes de todos os jogos, correr a lista. Pois, lá está. Não, não é preciso. Fazes uma vez por outra. Pedro Silva, alergias. Sim, tenho 2 tipos de antihistamínicos. Se tiveres alergias, obviamente que. Ok, há aqui uma coisa que eu não falei. Obviamente que se vocês tiverem alguma condição, se tiverem alguma doença, alguma alergia, algum tipo de coisa que necessite medicação especial, hipertensão, whatever, seja o que for, vocês devem trazer essa medicação convosco. A seguir à água, a medicação que vocês possam precisar para qualquer problema crónico é a coisa mais importante que vocês podem precisar em termos médicos no campo. Portanto, não se esqueçam disso. Eu não tenho alergias específicas. Obviamente que se for picado por, sei lá, se a lagarta do pinheiro passar por cima de mim, eu vou ficar aflito, obviamente. Se for picado por uma abelha perto das vias respiratórias, eu vou ficar aflito, de certeza. E, portanto, tenho 2 tipos de antihistamínicos para tratar circunstâncias como essas. Obrigado pela tua pergunta, Pedro. João Paulo Trindade, boas ideias para o meu kit. Obrigado. Ora, era exatamente esse o objetivo que nós tínhamos em fazer este live. 3 bagadas na cara foi a pior coisa. Também já me aconteceu. Ricardo Augusto, piores lesões, ver a coronha da minha M4. Desculpa, amigo Ricardo. Fita adesiva. Vem, fita adesiva. Fita adesiva também é um bom item médico. Perguntem ao Jet Desert Fox, porque ele... Ok.
Pois é, amigo Henrique, é sempre a nossa primeira vítima, é o nosso ego ferido. Mas nós estamos crescidos, nós lidamos bem com ele. Está tudo bem. Obrigado, Paulo, João Paulo, Igor. Muito rapidamente, que é para ver se nós vamos fechar, porque senão ficamos aqui até às 3 da manhã. Igor Silva, nós em Braga tivemos um colega que rasgou a perna e levou para cima de 20 pontos. Uf, que dureza. Já usei o meu 2 vezes. Eu sei que tive algum input importante, Rui, no teu iFac. Usa e repõe. Não precisas de ver o meu. Conheces, confere. Tá, lá está. Tens alguma máscara? Tenho, sim, senhora. José António, tenho. Mandei vir daqueles sites da China. Eu podia usar uma centena de piadas, mas eu não vou. Estou-me a prestar bem. Hoje estou-me a prestar muito bem. Eu nem sequer vesti o camuflado para ganhar credibilidade hoje. Porque é o tão bem que eu me estou a portar hoje. José António, uma mini máscara CPR. Suporte básico físico. Yeah? É descartável, é utilização única. Como eu disse quando mostrei esta, eu não ando com a minha máscara de suporte básico de vida porque é enorme. Sério, é horrível. Não vale a pena. Amigo Luís. Ok, perguntas estão respondidas. Relembro, deixem likes, deixem os vossos comentários aí em baixo sobre aquilo que acham que eu deva pôr ou tirar do meu iFac. Mostrem-me os vossos iFacs, mostrem-me fotografias deles e contem-me sobre as vossas lesões, para além dos egos. Os egos todos nós trazemos sempre magoados quando viemos para casa. Depois aqui de primeiros carros tenho de oferecer-me um live sobre seguro. Podíamos ter uma conversa, António. Podíamos ter uma conversa sobre isso. Eu tenho muita coisa, muita questão para te fazer sobre os seguros pessoais para Airsoft. Malta, eu gostava de saber se vocês que têm interesse. Eu tenho 2 ou 3 coisas que gostava de falar convosco. Uma delas, eu fiz uma publicação no meu Instagram há pouco tempo sobre um bug-out bag, uma mochila que nós possamos precisar para arrancar e fugir de casa ou regressar a casa, que seria mais esse o objetivo. Tenho umas ideias para falar sobre isso. Houve alguém que deixou no PT Airsoft uma questão sobre cintos, cinturões. Eu gostava de aprofundar, se vocês quisessem mais, o meu cinturão e as razões pelas quais eu utilizo tudo o que está nele. Se tiverem interesse nisso, deixem comentários aí em baixo a dizer queremos live XPTO sobre um assunto, whatever. Seja o que for, terei todo o gosto em vos ajudar e pedir-vos ajuda, porque eu também estou no mesmo barco que vocês, a tentar aprender o máximo possível e ser o melhor possível dentro deste mundo. Para me despedir, resta-me apenas dizer o meu Instagram é codenamezinc, codename.zinc, @codename junto, .zinc. E há de ser exatamente igual ou semelhante no Facebook. Obrigado por teres perguntado, Igor. Quero agradecer ao PT Airsoft e ao Henrique Calixto por ter feito este desafio. Não é só ele que está desesperadamente a precisar de se entreter com coisas do Airsoft, nós também. Espero que tenham gostado deste nosso live. Espero voltar a ver-vos em breve. Malta, boa noite, fiquem seguros. Antes de me ir embora, tenho só mais uma coisa para dizer. Não se armem aos cucos. Não sejam irresponsáveis. Fiquem em casa. Malta, fiquem em casa. Deixem-se de cenas. Não vão jogar. Não vão para a praia. Não vão fazer passeatas no Pardão. Porque está bom tempo. Está bem da bom tempo. Faz um bocado de inveja. Fiquem em casa. Portem-se bem. Senão os nossos hospitais nunca vão ter capacidade para suportar todos os doentes que vão aparecer. Fiquem bem. Fiquem seguros. Mantenham-se saudáveis. Grande abraço. Obrigado pela vossa atenção. Fiquem bem.